Aqui ele pede o maior valor possível para a mediana. A mediana representa o meio do rol, e o rol é a listagem dos termos em ordem crescente ou decrescente. Ele ainda afirma que faltam 3 números dessa lista. Observe o rol parcial. Nós temos o 3, nós temos ainda o 5, nós temos um outro valor 5, o valor 7, o valor 8 e aqui nós temos o valor 9. Existem 3 números que devem ser encaixados em uma posição dentro desse rol. Se você imaginar que esses números são maiores do que você tem o 9. Se você imaginar que eu posso colocar 3 números e esses 3 números sejam maiores do que o 7, por exemplo. No caso aqui eu escolhi 3 números que são maiores até do que 9. Como a mediana representa o meio do rol, então o valor central dessa listagem vai ser exatamente o nosso número 8, pois eu tenho 9 números que, divididos em grupos de 2, representam 4 elementos de um lado e sobra exatamente o termo central. E nessa disposição inicial, esse termo central seria o seu 8. Então, esse 8 representaria a sua mediana. Mas nada me garante que esses números sejam maiores que 9. Então, imagine uma outra situação, onde nós temos o rol parcial 3, 5, 5, 7, 8, 9. E eu vou acrescentar outros 3 números. Só que agora eu não tenho 3 números maiores do que 9. Formaremos uma disposição diferente. Vou colocar um número entre 8 e 9 e vou colocar 2 números maiores do que 9. Observe que o meio continua sendo exatamente o valor 8. Ou seja, a sua mediana ela não foi alterada porque eu tenho um número menor do que 9. Mas e se existissem 2 números menores do que 9? Mesmo assim, entre 8 e 9, você continuaria tendo uma mediana 8. Então, a mediana não será alterada se eu acrescento os números entre 8 e 9 ou maiores do que 9. Mas e se eu coloco um número antes desse 8? Observe. Eu tenho o rol parcial sendo 3, o 5, o meu valor que seria 7, o meu valor 8, aqui nós teríamos o 9, e agora eu vou acrescentar os elementos em uma forma diferente da anterior. Eu vou colocar um número entre 7 e 8, porque eu sei que maiores do que 8, a mediana permaneceu sendo 8. E vou colocar 2 números aqui de formas aleatórias. Eles podem estar entre 8 e 9, maiores do que 9, não importa. Dividindo em 2 grupos iguais, o que nós percebemos agora é que a mediana passaria a ser esse valor intermediário que nós temos. Esse valor intermediário ele representaria a mediana, porque ele distribuiu o seu rol em 2 grupos que possuem o mesmo número de elementos, 4 em cada lado. Mas esse número ele não chega a ser 8, porque nós inserimos um valor que estaria entre 7 e 8. Se você insere o número 8, a mediana permanece 8. Então, o que nós vimos? Que o maior valor possível será sempre o 8. Qualquer outra distribuição faz com que a mediana esteja menor do que esse 8, ou seja, igual a 8. Então, a alternativa, o maior valor possível para a mediana, será a letra D.